Não tenho mais tempo para sonhar. Ixi, minha idade já foi, essa coisa de sonho. Ou os sonhos que eu tenho parece que nunca chega, que nunca vai acontecer. Aqui, onde eu moro, sonhar o que eu tô sonhando, querer o que eu tô querendo fazer da minha vida, imagina. Do jeito que eu vivo, jamais eu vou conseguir chegar, jamais eu vou conseguir alcançar esse sonho. Realizar isso aqui, tô sonhando muito alto. Essa coisa de sonhar já não é mais para mim. Qual que é o teu sonho? Hoje a gente vai trazer aqui uma convidada especial, que é uma das coautoras do livro Ser e Sentir, e ela traz essa prática para nós de como que a gente pode fazer com todos esses questionamentos que surgem na nossa vida, que nem são nossos, por vezes são das pessoas que nos rodeiam. Então eu vou chamar ela aqui, é a Ariel Niemeyer, e ela vai nos trazer essa saída para a gente resolver isso aqui. Sejam muito bem-vindos. Vou chamar ela aqui. Tá chegando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Monique? Tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ai, tudo certo por aí? Tudo certo, graças a Deus. Então tá tudo bem. Boa noite, ó, Ivete aí. Boa noite, Ivete. Boa noite, Ivete lá da Argentina, já prestigiando a nossa live aí. E vamos lá, vamos mandando, vamos aguardando. Depois também essa live vai ficar salva, a Xalana. Então, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Vai saber que horário que as pessoas vão estar assistindo aí. E como eu estava falando no começo, Ariel, eu vou te apresentar, depois vou deixar o espaço aí para ti. Mas a Ariel, ela é taróloga e reikiana. E olha que interessante, né? A Ariel é uma jovem que ambiciosamente quer abrir os caminhos para chegar cada vez mais perto de realizar cada vez mais os sonhos que vão surgindo, né, Ariel? Às vezes a gente tem um sonho, a gente realiza e aí quando vê a gente já tem uma lista de coisas a mais que a gente quer continuar crescendo, continuar conquistando. Então, tu é uma das coautoras do livro Ser e Sentir, um Despertar Diário, e tu trouxe uma parte muito interessante nesse livro que me chamou muita atenção, inclusive também me tocou, falando sobre essa parte de por amor aos sonhos. Então, um dos trechos assim que mais me chamou a atenção, que eu vou ler aqui para caso alguém ainda não adquiriu, ele está aí disponível para a gente compartilhar. Essa live é bem objetiva, tá, gente? Então a gente está aqui numa conversa, num encontro, para a gente escutar da Ariel, para ela nos dar na prática como é que a gente faz esse movimento de continuar sonhando e será que o sonho é para mim? Então por isso que eu vou ser já direto ao ponto aqui para a gente conhecer melhor o trabalho da Ariel. Então a Ariel disse assim, ó, um dos trechos, tá? Onde você estaria se pudesse sonhar tão alto que o julgamento dos outros não importasse? Em algum momento das nossas vidas, escutamos palavras que muitas vezes nos fazem repensar nossa jornada. Por vezes, palavras tão fortes que nos paralisam, criando uma barreira entre nossa vida e nossas vontades. É nesse momento que tudo aquilo que planejamos fica de lado e seguimos deixando um pedaço da nossa essência para trás. Esse é um dos trechos e já me arrepio, porque engatando já nesse trecho, nos conta aí, Ariel, como é que a gente poderia deixar o que tu poderia deixar de caminho, de forma prática, para uma pessoa de 14, 15 anos que está naquele mundo dos sonhos agora ainda mais, ou talvez uma criança também que esteja acompanhando, pessoas de 20, da faixa de 20, da faixa de 30, da faixa de 40, da faixa de 60, 70, 80, não tem idade, né? O que tu poderia nos deixar de caminho na prática para essas pessoas que talvez elas estejam querendo fazer alguma coisa diferente
na vida sonham coisas diferentes do que a família sonhou ou do que a vizinhança sonha, né? A gente geralmente cresce dentro de umas caixas assim que todo mundo faz mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, com mais ou menos a mesma coisa, estuda mais ou menos a mesma coisa, vai mais ou menos para o mesmo lugar. E aí, se tem uma pessoa aqui que está nos escutando, nos assistindo, que gostaria de fazer uma coisa que é fora da caixa, um pouquinho diferente do que é acostumado a se ver ao redor, e aí daqui a pouco essa pessoa está botando o sonho dela numa gaveta e fazendo exatamente isso que a gente leu numa dessas partes, né, do teu trecho, deixando uma parte dela, uma parte que seria tão de realização para trás por causa desse meio todo que talvez Dos esteja nãos da dizendo vida, né? não, né? Como é que a gente faz isso para se aproximar do sonho ao invés de se afastar dele? Então, Moni, quando a gente começou com o processo de escrita ali do livro, justamente eu estava passando por mais uma dessas fases minhas, mesmo tão nova, de opa, preciso fazer uma escolha. E aí eu me dei conta de que na minha vida e de muitas pessoas que me cercavam, ninguém mais estava escolhendo por amor aos sonhos. Era porque, opa, preciso escolher, preciso mudar, daqui a pouco eu preciso cuidar mais da minha saúde. E aí eu olhei para mim e ao meu redor, quantas vezes eu escutava as pessoas falando justamente sobre isso. Se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu seria uma advogada. Se eu não tivesse, eu teria me mudado de cidade. Se eu fosse mais nova. E aí eu me dei conta de que ninguém mais, não todas as pessoas, mas muitas ao meu redor não estavam escolhendo por amor. Muitas pessoas na nossa convivência, às vezes os avós, os pais nem puderam escolher por amor, né? Porque as possibilidades eram menores. E aí eu falei, opa, eu posso escolher por amor. E na prática, como que isso vai ser? Escolher algo por amor. Fazer o que eu gosto por amor. Muitas vezes vem acompanhado do medo. E aí a gente precisa, na prática, lembrar. Quando criança, por exemplo, não se escuta os nãos da vida. Quer ser grande, quer ser salvar a pátria, os meninos querem ser bombeiros, e daqui a pouco, 1001 sonhos, tudo é possível e cresceu, não posso mais nada. É cheio de não, ali na época da faculdade, da saída do ensino médio, já não, isso não tem futuro. E aí, o amor por aquilo que a gente quer, ele vai pela janela, vai embora. E aí é justamente sobre isso que eu trago no livro Escolher por Amor. E na prática eu falo que muitas vezes é não ouvir tanto as vozes dos outros. Porque nem sempre o que o outro fala vai servir para mim, justamente porque ele não conseguiu escutar o seu amor ao seu sonho. E aí vai olhar para mim e vai falar assim: Ariel, isso é besteira. Ser taróloga, para quê? Isso não vai dar futuro. Aí é a questão de, na prática, muitas vezes entender o que é o meu medo e o que é o do outro e quais são os riscos reais. Porque quando a gente fala de escolhas, a gente tem que também entender que o mundo vai ter, sim, algumas limitações muitas vezes, mas isso faz parte do processo. Seja um sonho simples, muito elaborado, para viver hoje, para viver daqui a um mês, tudo precisa dessa nossa organização, mas também do amor. É como se um fosse estruturando e o outro fosse alimentando realmente o nosso coração, porque é um conjunto. Não é só motivação, mas também não é só olhar para o lado do medo e do risco. E isso vem já ali na época dos 15, 16, e quando a gente já chega ali pelos 20. Eu tô com 24 e aí eu olho e penso, meu Deus, poderia ter feito mais escolhas. Mas quando veio o convite do livro, eu fiz assim, opa, é agora. Se eu deixasse o medo, eu sou mais nova, não tenho tantas oportunidades, não ia estar hoje participando da live, que quem sabe a gente consiga motivar outras pessoas em vários lugares e, por exemplo, tu tá no Rio Grande do Sul, outras pessoas vão ver. Então é justamente na prática ver que o nosso sonho ele não é pequeno, ele é nosso, ele faz parte da nossa essência. Talvez para outra pessoa não faça sentido e por isso que ela vai falar, não faz, não segue, não se muda, não escolhe. Às vezes até na maneira que a gente se veste, né? Desde muito novo a gente é podado. Que ri, que nós mulheres às vezes, não pode fazer isso porque é mulher. Então é justamente isso, ouvir mais sobre o nosso coração, que vem tanto sendo colocado numa caixinha que nem tu disse,
as nossas vontades indo embora, aquela motivação de adolescente, de criança indo embora, e de repente, opa, já tô com 50, 70 e não fiz. E não é tarde ainda, nunca é tarde. Que enquanto a gente está vivendo, as oportunidades elas vão aparecendo. Só que ao mesmo tempo em que chegam as pessoas e vão falar: não, não, Monique, fazer live hoje, pra quê? Na quarta-feira, vai descansar. Vai chegar as pessoas que vão falar: não, faz, Monique. A gente precisa, na prática, ouvir também, não só aquilo que nos agrada, mas o que está alinhado com o nosso propósito, com a nossa vontade. É como se hoje a gente fosse, por exemplo, eu e você, pedir um conselho para alguém que não quer falar sobre o livro. A pessoa vai falar: não, não faz. Nós queremos. Então é ouvir mais sobre as nossas vontades e silenciar o mundo lá fora, por mais que às vezes seja tão difícil. Até entra um pouco também com o que vocês falaram na última live, o estado de presença. Quando a gente entra nesse estado de presença, acaba ouvindo mais os teus sonhos, as tuas vontades, a tua própria essência. E acaba, né, Ariel, ali que tu falou, vai de encontro a esse movimento de também a gente escolher melhor as pessoas que nos rodeiam, né? Porque às vezes, Exatamente. se a gente está escutando muito pessoas que estão completamente vivendo uma outra realidade do que a gente quer para nossa vida, é quase que 1 mais 1 é 2, que a gente vai se encher de medo e de travas e bloqueios, né? Porque aquelas pessoas não vivem aquela mesma realidade, não estão no mesmo caminho, né, para chegar naquilo. Faz sentido isso? Exatamente. Exatamente. Assim como muitas vezes nas escolhas simples da vida, né? De um curso, de uma viagem, até mesmo os sonhos pequenos, porque os sonhos pequenos eles são importantes, aqueles que a gente realiza todos os dias, né? Por exemplo, eu agora, quando fiz a mudança para cá, para Itajaí, no início não tinha como estar sempre indo à praia, porque tinha que trabalhar. Esse ano eu tive a oportunidade de vivenciar mais. E os sonhos pequenos de ali, às vezes, 1 minutinho na praia é importante. E a gente acaba deixando de lado isso. Seja tomar o chimarrão agora com calma, quem sabe ir ali passar uma tarde com alguém da família. São sonhos e oportunidades que precisam ser muitas vezes vividas também. Que Uhum. aos olhos de outras pessoas que não querem, é bobo. Então entra muito a questão da comparação também. Muitas vezes a gente se comparar com a vida do outro, com o sonho do outro, tá, mas isso é o meu sonho ou é o que alguém está sonhando para mim? É o meu medo ou é o medo do outro porque nem tentou? Uhum. E eu vi que ali no livro, obviamente que eu não vou mais abrir detalhes, porque as pessoas que já têm já estão saboreando e quem não tem ainda dá tempo de ter o teu, tá? Olha só, no livro tu deixa isso, né? Tu ajuda a gente num passo a passo a trazer de volta, às vezes, porque o que eu vejo tem muitas pessoas que não, que parece que sonho não é uma palavra que tá no vocabulário delas. Tipo, imagina eu com essa idade sonhar, isso não é coisa pra mim, é coisa pra gente jovem, né? Exato. Eu agora que eu tô com um filho, já tô casado, já tô casada, já tô. Vamos pensar o pessoal aí que tem empreendimentos. Não, já tem um empreendimento funcionando, já tá tudo certo. Imagina, sonho pra quê? Eu já realizei tudo que eu queria. Às vezes a pessoa acha que a minha vida já tá boa, né? Já tá bom tudo que aconteceu até aqui. Como despertar mais esse querer mais, essa ambição, que é uma coisa positiva, esse tipo de ambição de sonhos, né? Então eu percebi que no livro, esse passo a passo que tu deixa ajuda também esse tipo de pessoas a talvez até ativar um sonho dentro delas, né? Sim. Nesse... Existe essa realidade de pessoas também, né? O que não Claro, sonham. claro. E eu acredito que muitas vezes, quando a pessoa fica também muitos anos para realizar um sonho, chega aquele momento, não, não quero mais nada. Só que a vida, ela pede, não é movimentação excessiva, mas ela pede que a gente procure mais. Seja melhorar a tua casa, mudar algo, seja melhorar em si, né, o nosso autoconhecimento. Eu acho que muitas vezes é isso também, entender uma frase que tu posta todos os dias. Como posso melhorar? Acho que tu posta, né? Como pode melhorar? Melhorar, é. E muitas vezes é justamente isso, entender que os nossos sonhos eles podem cada vez mais ser lapidados e ao mesmo tempo viver com presença isso para melhorar, porque enquanto a gente tá vivo, tá ali com as possibilidades, não é tarde. Seja para melhorar, para talvez já usar da bagagem que a pessoa que já está estabilizada para ajudar outras pessoas,
que no caso, por exemplo, dos mais jovens, que graças a Deus eu tive muito auxílio também de pessoas que chegaram para mim com as suas bagagens e me ajudaram. E com certeza eu tive que também tirar elas da zona de conforto muitas vezes. Porque quando a gente vai ajudar o outro no seu sonho, ele também desperta na gente, às vezes, opa, olha aí, tem uma outra possibilidade. Essa pessoa precisa de um auxílio, tô aqui, né? Para as mulheres, às vezes, mais experientes em várias áreas, até mesmo no trabalho. E eu acredito que é isso, procurar uma movimentação nem sempre só por questões materiais, mas pelo afeto ao outro, né? Que o mundo também precisa desse nosso servir, que muitas vezes acaba esfriando. E esse sonho, ele seria, que tu fala muito por amor ao sonho, é por amor a isso que tu sente por dentro que faz sentido para te fazer ou ser. É nesse sentido que tu quer dizer, esse por amor ao sonho, porque às vezes o pessoal acha que sonho é só uma coisa muito distante. Mas às vezes é exatamente isso que tu falou, não é só por dinheiro, é aquilo que tu realmente sente que é para ti, né? Sente que faz sentido para tua vida. Exatamente isso. E que acenda a nossa alma, né? Às vezes pode ser uma meta simples. Ler mais, estudar mais, ajudar alguém, participar de algum projeto, né? Então, isso também são os sonhos. São as metas pequenas, às vezes, que a gente coloca todo final de ano. Agora a gente vai de novo para um final de ano e não faz. Isso também são os sonhos que podem ser vistos e olhados com amor, não só vou escrever aqui o que eu quero realizar e deu, chega. É olhar com esses olhos de carinho para tudo que a gente faz. E muitas vezes auxiliar ao outro com isso, mas antes a si mesmo. Primeiro o seu sonho, a sua vontade, depois o servir, alinhado com essa conexão de movimentação. Que maravilha! E eu vou voltar a falar disso, porque eu achei muito interessante essa maneira que tu colocou aqui. Porque às vezes o pessoal fica perdido. A gente não vai entregar isso aqui nessa live, não dessa vez, porque tá lá no livro, tá aqui, na verdade, aqui nesse livro ainda tá disponível um passo a passo, que eu acho isso interessante, que é bem na prática, né? As pessoas ficam perdidas às vezes de como fazer esse movimento. Tá, beleza. Eu tô escutando a Ariel agora falar, super me motivei, eu acho que eu posso desengavetar aquilo que eu tenho aí, que eu tava pensando em fazer, que parecia meio que um absurdo, e bem no fim eu percebi que não é tão absurdo assim, é só porque as pessoas que me arrodeiam acham que eu tô louco, né? Acho que eu tô louca, acho que eu tô meio fora das ideias, mas na verdade não, na verdade eu só não tô perto das pessoas certas, né? Das pessoas certas. Das pessoas certas. Então, esse passo a passo que tem no livro, ele traz isso, sabe? Aqui a Ariel já deixou agora todo um contexto sobre o que é esse por amor ao sonho, o como a gente faz para sair de dentro disso tudo, de baixo. Eu acho que é até melhor de baixo, porque às vezes é tanta coisa que vem em cima da gente, né? Que vai soterrando a gente. Então, tu já trouxe essa dose de coragem para a gente realmente sair por debaixo disso tudo e não, peraí, eu ainda posso sonhar, eu mereço sonhar. Como eu faço isso, então, para eu destravar? É um passo a passo bem simples e bem objetivo e prático que eu vi que tu deixou ali no livro. Então, assim, é um movimento de... Quando eu li e me conectei, que eu até comentei contigo, foi por isso. Eu sou uma dessas pessoas, uma dessas crianças, desses adolescentes, que eu fui completamente soterrada pelo medo de quem me arrodeava, sabe? De quem estava ao meu redor, dos medos da minha mãe, dos medos da minha família, dos medos das pessoas do bairro, aí depois da cidade, né? E quanto mais a gente fica no meio das mesmas pessoas, a gente fica com os mesmos medos, e aqueles sonhos é exatamente como tu fala no livro, tu aborda no livro. Tu vai perdendo uma parte tua, e eu tive o discernimento de encontrar, como tu falou, pessoas agora na vida adulta, que me fez voltar. Opa, eu queria ser isso lá de criança. Como é que eu faço agora? Exatamente aquilo eu não consigo ser. Mas como é que eu consigo lapidar e transformar para conseguir hoje desenvolver o trabalho que eu desenvolvo da maneira que eu faço? Então eu consegui dar essa volta, mas eu vejo muitas pessoas que não conseguem dar essa volta, que eu poderia ser uma dessas estatísticas de chegar ali com os meus 60, 70 anos desacreditada que eu poderia viver aquilo que
que um dia eu queria, sabe? Nascida numa cidade de interior, né? Onde as pessoas geralmente, elas, como eu comecei falando, fazem praticamente as mesmas coisas lá, mais lá atrás, né? As mesmas coisas, os mesmos sonhos, os mesmos caminhos. Então, isso tudo que tu tá falando, eu sou a prova viva que é realmente verdade tudo isso que tu fala, toda essa direção que tu entrega. E eu adoraria, por exemplo, ter tido essa tua fala, alguém como tu naquele tempo, que chegasse para mim e que dissesse assim, ó, não é loucura isso aí que tu tá sonhando, né? Então, por isso que eu acho de extrema importância esse canal, esse movimento que a gente tá fazendo aqui, a tua presença, o teu servir aqui falando sobre isso, justamente para inspirar outras pessoas a fazer esses movimentos. Então, talvez um dia para ti estar perto da praia e poder ficar uns minutinhos era um sonho. E Exato. né? E agora tu tá realizando, então, quantas pessoas não sonham com isso, mas daqui a pouco pensar quem sou eu para ir morar perto da praia? Que besteira, né? Vou deixar de lado. E assim vai para várias situações. Quando surgiu a oportunidade do livro, estava de novo numa situação assim e me senti igual tu falou. Soterrada, precisava fazer escolhas porque minha saúde precisava que eu voltasse a sonhar. Era só chegar em casa, dormir, acordar, trabalhar. Dormir, acordar, trabalhar. Nova, 24 anos, estava assim. E cadê os sonhos? Ah, mas se eu não tivesse escutado aquele não e tivesse tomado uma atitude antes, eu já estaria mais leve, mais alinhada com a minha essência. E aí, a partir daí, parece que foi fluindo. Uma separação de duas pessoas. Ficou para trás a bagagem e fui encontrando por amor. Claro, nem sempre é tão fácil, porque as nossas escolhas, elas às vezes precisam de renúncias, mas é justamente de encontrar o amor nos pequenos detalhes, mesmo na dificuldade. Mesmo quando o medo tá do teu lado, mesmo quando a preocupação tá ali, olhar com amor. Algo que eu tenho tentado e trouxe no livro, assim como tu comentou também sobre as nossas amizades, as pessoas que nos odeiam. E muitas vezes é isso. Procurar o nosso bando, procurar quem vai estar aqui conversando, nos auxiliando, justamente para encontrar os nossos sonhos e pessoas e lugares que te reacendam. Que acreditem mais em ti, né? Que te coloquem mais, Isso, costumo dizer que te puxe mais para cima do que te puxe para baixo, né? isso. Que tirem daquela caixinha lá que está fechada e soterrada. Maravilha. E isso que tu falou é bem importante, dá até conteúdo aí para um próximo momento, mas o que tu precisa abdicar também pelo amor do teu sonho, né? Por amor Sim, ao sonho, tu precisa. O que tu é capaz de fazer? Não é só flores, ah, tá, é o sonho, então agora eu vou, né? Tudo vai, as coisas vão fluindo, mas ele precisa, pro teu sonho acontecer, ele precisa de ti, né? De ti sim, também dizendo uns nãos, como tu disse, assim, para conseguir se aproximar cada vez mais dele. Faz sentido também, né? exatamente. Algumas renúncias, mudanças. Entender que muitas coisas são temporárias, mas com um propósito, a gente consegue estruturar e ver lá no fundo o resultado, né? Ver o pote de ouro no final do arco-íris. Mas tem que trilhar ainda um caminho. Muitas vezes é demorado, às vezes é mais curto. E sai um pouco, agora que tu falou assim, pro pessoal mais. E não é só o pessoal mais novo, agora eu falo pessoal mais novo, não, eu vejo muita gente mais de idade, às vezes ansiosa num extremo, que não tem, não espera o tempo de acontecer. Então, às vezes, não é nem que não deu certo o sonho, é porque tu não esperou o tempo Exato. para aquilo funcionar, né? Então, isso entra exatamente nisso que tu falou, é o pote de ouro tá lá no fim. Então a gente precisa também pensar a longo prazo, né? Ah, Uhum. eu quero, mas o que que eu tenho que trilhar para chegar? Vai chegar, Vai mas chegar. é a longo Tem que prazo. regar todos os dias um pouquinho. Exatamente. Ariel, nós já estamos chegando no final aqui da live, porque essa live tem esse objetivo de ser bem curtinha mesmo, para a gente poder entregar. Se bem que esses 30 minutos que a gente vai fechar agora, tá riquíssimo. Volta, Tá. perdão, quem chegou depois, volta e assiste de novo, pega todas, são frases assim. Peraí, que agora eu me engasguei. A vida como ela é.
insights, né? Às vezes umas Insights. fichas caindo. O chimarrão entrou a erva no, Ah, eu não fiz o entrou a meu erva ainda. no buraquinho ali. Mas são insights assim que às vezes a gente escutando de pessoas diferentes, tipo, eu quando eu li a tua parte assim, eu pensei, meu Deus, olha que a gente escreveu, fizemos parte disso, né? Eu digo, meu Deus, cara, parece que ela tá lendo com uma versão minha lá do passado, junto com a de agora e junto com a daqui a um tempo também, né? Porque a gente tá sempre remoldando os sonhos, né? Construindo de novo, então faz muito sentido. Ariel, antes de eu te agradecer pela tua presença, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas também saberem aonde que elas te encontram, como que tu pode ajudar daqui a pouco essas pessoas, de que maneira a se conectar com os sonhos, além de, claro, O da tua livro? parte do livro, né? Como, o que que tu faz, onde que as pessoas podem te encontrar, deixar teus links, enfim, teu contato, porque eu acho que é interessante, sabe? Se despertou, daqui a pouco alguém te escutou, te viu e se conectou contigo e gostaria de falar mais dos sonhos e saber mais, sabe? Se tu tem algum serviço que tu entrega para fazer essa conexão? Então, Moni, eu sou taróloga, né? Como tu comentou no início da live, justamente para isso, trabalhar o autoconhecimento. Gosto bastante de falar sobre as nossas questões de mudanças. E quando falo mudança, não é só de cidade, mas nossa vida, conexões. Então, eu tenho esse servir como taróloga, mas também deixo aberto para quem quiser conversar sobre sonhos comigo, sinta-se à vontade. E o meu Instagram é Ariel Maia. Vocês podem me achar por lá. E no meu próprio Instagram já tem o link do meu WhatsApp para conversar, para saber sobre tarô, sobre mudanças, para saber sobre o livro também, porque muitas vezes as pessoas elas querem também ouvir uma palavra. E se eu pudesse falar algo hoje é que a nossa coragem, ela nos leva aonde a gente precisa chegar através dos nossos sonhos. E também enquanto a gente está aqui, tem vida e tem possibilidades, os sonhos eles podem acontecer, não existe o impossível. A gente precisa, às vezes, acreditar, porque o caminho ele chega de formas assim surreais. Deus, o universo, nossos guias sempre vão entender. Às vezes a gente só precisa confiar, mesmo que seja um sonho. Ai, não sonha. Vai adiante que o caminho aparece. Entendi. Maravilha! Olha, eu vou ler aqui só o que o pessoal foi colocando. Tem a Dione colocou diva, só aí um coraçãozinho. Tivemos também a Ana, com o mesmo sobrenome, é tua parente? Ana É Niemeyer? minha tia. A tua tia, olha aí, ó. Excelentes reflexões, nos fazem repensar muito. Parabéns, gurias. Gratidão, Ana. E a Ivete, muito conteúdo maravilhosa, a live, o livro está maravilhoso também. Parabéns. Gratidão, Ivete. Olha aqui a Xalana, live maravilhosa. Xalana sempre presente. É isso Queridas. aí, gente. Então, muita mensagem, muito direcionamento, muita entrega. E eu quero te agradecer imensamente, Ariel, por estar aqui hoje, pelo teu tempo, porque hoje o que a gente mais tem de precioso na vida Nossa, é o tempo. eu que te agradeço. Foi minha primeira vez aparecendo aqui em live, foi muito leve. Acredito que tu conduziu de uma forma que eu me sentisse bem e tudo foi fluindo. Só tenho que te agradecer mesmo. Eu só agradeço e seguimos juntas. É como a gente falou, vamos se curando todo mundo junto, porque se a gente vai sonhando e vai realizando, quanto mais gente feliz, mais o mundo, mais o mundo Mundo melhora, né? melhor. Vamos se ajudando a chegar naquilo que a gente tanto quer. E como eu vou deixar agora o merchan, né? A gente não vou esconder, vamos deixar o merchan assim. O livro está disponível ainda, com certeza, na parte física. Então pode chamar a Ariel, pode me chamar, os autores do livro a gente tem para venda, para envio, enfim, bem tranquilo. Tá muito bacana, é um livro gostoso de ler. O que eu mais falo assim quando o pessoal me pergunta do livro é aquele livro que tu abre e tu pode ler ele de qualquer local que tu abriu ali, ele já vai te dar um local seguro para te encontrar realmente. Como a Júlia falou semana passada na live, né? Tu coloca o carregador do celular na tomada, né? Então esse livro ele traz bem esse movimento mesmo da gente se recarregar e poder se ajudar. Uma dose de Então, coragem diária. a dose de coragem diária
para manter o amor aos nossos sonhos aceso e seguir em frente, né? Exatamente. Seguimos então. Te agradeço imensamente. Uma ótima noite para ti, Boa uma ótima noite. semana, mês. Que os teus sonhos continuem aí se realizando e de todo Os mundo que passar nossos. por essa live, né? Que a gente consiga sempre estar conectados aí à prosperidade. Te agradeço Eu que imensamente. agradeço. Beijo, boa noite. Um beijo. Até mais.